Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Paulo e Timóteo. Há quem diga que os dois estivessem juntos escrevendo esta carta aos Filipenses, em que Paulo citava o seu conteúdo e Timóteo era o seu amanuense, que escrevia aquilo que Paulo falava. O nome próprio de Paulo significa aquele que é pequeno, mas seu Deus é grande. Já o nome Timóteo significa honrado por Deus, ou aquele que honra a Deus. Ele era ou foi companheiro e ajudante do apóstolo Paulo, conforme podemos ver em várias referências do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 1 ao 5, capítulo 17, versículos 10 ao 15, capítulo 18, versículo 5, capítulo 19, versículos 21 e 22, capítulo 20, versículos 3 ao 5. Recebeu Timóteo instruções religiosas de sua mãe e de sua avó também. Podemos ver isto em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 15. Ele, Timóteo, foi pastor da igreja de Éfeso, conforme está registrado 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Portanto, Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Nisto se percebe a simplicidade e a humildade destes dois homens de Deus, que longe estavam do orgulho, da prepotência e do egoísmo. Apesar de Paulo, neste interim, já ser uma das principais lideranças da igreja do primeiro século de nossa era cristã, e Timóteo era um grande líder da igreja cristã na cidade de Éfeso. Mas eles se consideravam apenas servos de Cristo, a serviço do reino de Deus e de Cristo Jesus, como também a serviço da igreja do Senhor Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos. A partir desta frase, começa Paulo e Timóteo a declarar o destino desta epístola a todos os santos. Não que fossem os cristãos de Filipos perfeitos, mas a palavra santos neste texto quer dizer separados do mundo ou separados para Deus e ao serviço do seu reino. Os santos a quem se refere o apóstolo não se trata de mortos canonizados, mas sim fala a respeito dos seguidores de Cristo vivos, que faziam parte da igreja do Senhor Jesus ali na cidade de Filipos. Santos porque foram justificados por Cristo Jesus perante a justiça de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos
em Cristo Jesus. Esta expressão em Cristo Jesus se refere a todos aqueles que vivem para Cristo, porque o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. A palavra Cristo significa o enviado de Deus para executar o plano da salvação, ou ungido de Deus para implantar a nova aliança da graça divina. Já o nome próprio Jesus quer dizer Salvador, ou aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus é o nome próprio do Filho de Deus, e o adjetivo Cristo fala sobre a missão do Messias de Deus, do Emanuel de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Eis aqui o endereço real do destino final desta epístola do grande apóstolo Paulo. Filipos era uma cidade da Macedônia, fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande, no ano de 358 a.C. Foi a primeira cidade da Europa que ouviu a pregação de um missionário cristão, conforme podemos ver isto em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6 até o versículo 40. A partir de então, os campos missionários ali na Europa foram abertos por Paulo e seus cooperadores, os seus auxiliares, seus ajudantes. Finalmente, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, além dos santos que estavam em Cristo. A carta vai direcionada também e principalmente aos bispos e aos diáconos. Bispos quer dizer dirigentes de uma igreja local. Também eram chamados de presbíteros, só mais tarde na história do cristianismo, que foram ou passaram a ser chamados de supervisores ou superintendentes regionais. Já os diáconos eram aqueles que estavam ao serviço da igreja local. Os diáconos nos tempos primitivos, ou da igreja do primeiro século de nossa era cristã, eram os servos da igreja e auxiliavam aos dirigentes locais como servos de Cristo Jesus. Portanto, esta iniciativa ou primeira saudação do apóstolo Paulo, se identificando juntamente com Timóteo como alguém que estava passando ensinamentos à Igreja de Cristo ali na cidade de Filipos. É, portanto, uma carta ou epístola de encorajamento a todos aqueles que faziam parte do corpo de Cristo naquela cidade e naquela região. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.